Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 5/8/2021, estamos dando início a mais um programa Palavra Viva, por meio da rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, que você pode acessar e se inscrever e receber todos os nossos conteúdos. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. Então vamos dar seguimento ao nosso programa. Hoje eu tô com a voz um pouco fanha, né? Tô com a garganta um pouco ruim. Tomei aí uns chás aí para ver se melhora um pouco. Mas tô com a garganta bastante ruim desde terça-feira. Mas vamos dar seguimento ao nosso programa hoje. Você pode mandar a sua mensagem. Mande a sua mensagem, você que nos ouve de qualquer lugar do Vale do Paraíba, ou mesmo por meio do aplicativo de outras partes do Vale do Paraíba. Você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem fazendo o seu pedido de oração. Nós estaremos colocando o seu nome na oração, crendo na provisão, na providência de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, os seus negócios. Nós acreditamos num Deus Todo-Poderoso que faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos daqui a pouco. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana.
Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, Centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, muito bem. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês hoje um texto muito conhecido que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 15. Gênesis, capítulo 3 e o versículo 15, que diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é um dos textos mais conhecidos das Escrituras, e ele nos revela o plano da salvação. Ele nos revela o plano da salvação de Deus para com a humanidade. Porque na verdade muitos, até mesmo ao ler esse texto, dizem que aqui é Deus partindo para o plano B, como se o plano A tivesse falhado. Mas na verdade esse texto não está, em hipótese alguma, dizendo ou falando de um plano B porque o plano A havia falhado. Muito pelo contrário. Aqui nós temos a revelação do plano da salvação, que já é originário desde sempre. Deus sempre teve um plano de salvação para com a humanidade. O texto ainda de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de Deus para a salvação do homem, ele é desde antes da fundação do mundo. Ele é um plano eterno. Então Gênesis 3 e 15 não é o plano B, como se o plano A tivesse falhado. Muito pelo contrário. É Deus revelando aquilo que desde o início já estava estabelecido: salvar o ser humano através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto nos aponta para o que é de mais importante, para a vida do ser humano, para a humanidade como um todo. Porque veja bem, Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar o ser humano. Nós fomos criados um ser consciente, fomos criados no contexto do Éden, antes da queda, com livre-arbítrio. Eu já falei aqui em outra oportunidade, juntamente com vocês, o que significa livre-arbítrio. A questão do árbitro de futebol, aquele que é neutro, está fora da partida, que julga, que toma decisões sem estar tendenciado ou tendencioso a nenhum lado. Então esse ser consciente, esse ser que tinha livre-arbítrio, tinha poder de escolha, pecou sabendo que era o pecado,
Pecou sabendo quais eram as consequências do pecado. E por conta disso, Deus não tinha ou não tem qualquer responsabilidade por conta do pecado ter entrado no mundo. O homem é responsável pelos seus erros, pelas suas falhas, pela corrupção entrar no mundo. O homem pecou, eu pequei, você pecou, nós pecamos, porque se fosse eu lá, também pecaria, se fosse você, também pecaríamos. Adão é o cabeça federal da raça humana. O que ele fez, nós fizemos. Nós negamos a Deus, nós desobedecemos a sua palavra, nós pecamos contra Deus. E por conta disso veio o que? Juízo sobre toda a humanidade. Todos nós caímos, todos pecaram, diz Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que fazer? Não há o que fazer, todos pecaram, todos falharam. Agora a questão é, que responsabilidade Deus tem? Que obrigação Deus tem em me salvar ou te salvar? Nenhuma. A sentença é, no dia em que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente o quê? Morrerás. Nós não temos direitos mais. A sentença que estava sobre a humanidade era essa, certamente morrerás. Não tem, nós não tínhamos obrigação nenhuma. Se a história da humanidade se encerrasse em Gênesis 3,14, Deus não teria qualquer responsabilidade para conosco. A história da humanidade se encaminharia para um precipício. Não haveria motivos nenhum de esperança para a humanidade. Imagine um mundo em que não existe redenção, salvação para um homem caído. A única sentença, o único alvo sobre as suas costas é a morte. Imagine um mundo em que não existe Cristo, que não existe salvação. O brilho do sol perde o seu encanto, o canto dos pássaros perde o seu encanto. Não há razão pela qual nós nos levantarmos pela manhã. Um mundo sem esperança é um mundo triste, é um mundo preto e branco, é um mundo cinza. É um mundo sem alegria, sem expectativas de mudança, é um mundo morto. Essa era a sentença que estava sobre toda a humanidade. O pecado entrou no mundo. E o pecado é radical. O pecado atinge todas as áreas da vida humana. Diz o texto de Romanos capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja quão radical é o pecado. O pecado atingiu todas as áreas da vida humana, de modo que para haver redenção, de modo que para haver salvação, é preciso que a graça transborde, superabunde, faça transbordar sobre a realidade pecaminosa que o homem está inserido. Quem somos nós sem a graça salvadora de Deus para conosco? E nesse plano da salvação, nesse ato de Deus revelar o seu plano de salvação, nós temos Gênesis 13:15, que talvez seja o preâmbulo daquilo que está lá no texto conhecido de todos nós, João 13:16. O que diz João 3:16? Porque Deus o que? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gênesis 3:15 é esse preâmbulo de João 3:16, o amor de Deus revelado à humanidade, ao homem falho, pecador, carente da graça de Deus. Porque a verdade é o seguinte: sem a graça de Deus,
Sem a revelação do amor de Deus para com a humanidade, não tem solução para a nossa vida. Se não existe a revelação do plano da salvação para a minha vida e para a sua vida, simplesmente nós estaríamos condenados ao inferno. E por justa causa, porque nós pecamos contra Deus. Nós pervertemos os propósitos que Ele havia designado para nós. Isto é, de ser conforme o que é a sua imagem, a sua semelhança. Mas Ele, em sua infinita graça, misericórdia, bondade, em revelar para nós a sua melhor face, Ele decide morrer por nós. O nosso Deus, Ele é aquele que institui o meio de ser algo oferecido para a redenção do ser humano, é aquele que se oferta para esse projeto, e é Ele que executa todas as coisas. Ele é a oferta e Ele é o ofertante. Ele é aquele que cria os meios e se oferta e que se entrega por nós. O mico-leão dourado não poderia morrer por mim, nem por você. O rei da floresta, o leão, também não poderia. A baleia, maior animal que existe, também não poderia morrer por mim, por você. Derramar o sangue como meio de nos purificar de nossos pecados, não tinha jeito. Nem mesmo nós poderíamos dar o nosso sangue para a remissão do nosso próprio pecado. Por quê? Porque estamos contaminados pelo pecado. Um outro homem jamais ousaria morrer, talvez por um justo, diz Romanos, mas não por um ímpio, não por um homem mau. E aí vem quem? Vem Jesus. E revela para nós o seu sumo amor. Ele que é o próprio amor de Deus encarnado por nós. Ele olha para a minha vida, Ele olha para a sua vida. E Ele não faz vistas grossas para o meu e o seu pecado, não. Ele morre pelo meu e o teu pecado. Não existe pecado algum que eu cometi ou que você cometeu que passou impune, que passou em branco diante dos olhos de Deus. Porque a cruz é o quê? É a justiça e o amor de Deus se beijando. É Deus vendo o pecado e Deus dando a sua paga pelo pecado, porque Deus não suporta o pecado. Ele não faz vistas grossas ao meu e ao seu pecado. Ele morre pelo meu e o seu pecado. Ele apaga o meu e o seu pecado, pecados presentes, passados e futuros. De modo que o grito do convertido nos salva, dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí você deve saber o quão pecador você é. Faça um autoexame aí. O pecado que você cometeu hoje, a falha que você cometeu hoje, a atrocidade que você cometeu hoje. Eu não estou nem falando da sua vida toda, eu estou falando só de hoje. Faça um autoexame só de hoje. O quanto você entristeceu hoje a pessoa do Espírito Santo. Sabe esse pecado que você cometeu hoje? Ele já foi perdoado. Deus fez justiça em relação a esse pecado. Ele não deixou passar em branco, não. Ele mandou o filho dele para morrer, para apagar da sua história os seus pecados. Conta-se uma história de que uma mulher católica começou a ter visões de Jesus. E disse que o padre ficou sabendo da história e foi na casa dessa mulher.
Falou assim, é verdade que a senhora está tendo visões de Jesus? E ela disse, sim, tenho tido visões de Jesus. Jesus tem falado comigo. E o padre simplesmente falou para aquela mulher, falou assim, então é o seguinte, quando ele aparecer novamente para a senhora, pergunte a ele quais foram os pecados que eu confessei, que eu cometi que eu confessei na minha última confissão, que eu disse para ele na minha última confissão, os delitos que eu cometi na minha última confissão. E ele foi embora. Passou-se uns 15 dias, aquela mulher liga para o padre, e o padre vem à casa dela, fala assim, a senhora teve visões de Jesus? E ela disse, sim, eu tive. E você fez o que eu pedi? E ela disse, eu fiz. E o que Jesus disse? O que Jesus disse? Ele disse que não se lembra. Ele não se lembra mais. Diz lá o texto do profeta Miqueias, capítulo 7, versos 18, 19, que ele lançou o meu e o seu pecado no mar do esquecimento. O meu e o seu pecado foi apagado pelo sangue de Jesus. E essa é a maior vitória daqueles que se entregaram, daqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem mais importante da história da humanidade. Não tem mensagem mais poderosa do que a mensagem de salvação. Porque nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores, mas o nosso Deus achou por bem revelar para nós o plano da salvação. Criar meios para que eu e você tivéssemos condições de novamente ter relacionamento com Ele. De tirar todas as barreiras que poderiam existir para que eu e você diante dele tivéssemos o que? Um novo relacionamento. Eu não sei quem é você que está me ouvindo por meio desse programa de rádio ou mesmo me assistindo através desse vídeo no meu canal no YouTube, mas eu sei que o Deus a quem eu sirvo pensou em você quando ele morreu naquela cruz. O sangue dele não verteu naquela cruz em vão. Ele morreu por um povo chamado em 1 Pedro de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido como propriedade exclusiva. Nós somos resgatados das trevas para a luz. Nada pode nos separar mais do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a tristeza. Nada tem mais o poder de nos separar da presença do nosso Deus. Porque o sangue dele nos une. O que fazia separação entre nós e Deus, o sangue de Jesus resolveu. Eu quero orar com você nessa oportunidade. E você que me ouve e ouviu essa palavra, não vim hoje transmitir nada novo. Eu vim aqui simplesmente contar essa história, contar para você aquilo que você já sabe do plano da salvação. Porque às vezes a gente acha que precisa trazer algo novo. Não, eu quero que você traga a sua memória ao bem mais importante que você pode almejar, que é a sua salvação. Que não foi conquistada por nós, foi conquistada por Jesus. Pela decisão dele de morrer por nós. E eu quero orar com você, você que me ouve talvez parou aí nessa estação. Você não parou aí em vão. Jesus quer fazer uma obra na sua vida, quer salvar você. Quer fazer você ser uma nova criatura para a sua glória. Quer resolver a sua vida hoje, a sua história hoje, com o sangue dele. Senhor Deus, eu quero orar por esse que me ouve, que me assiste, e pedir a ele, Senhor,
pedir por eles, Senhor, para que o Senhor salve, para que o Senhor liberte, para que o Senhor faça uma nova história, porque não foi em vão aquilo que Jesus fez por nós, nos dando salvação. Pai, faz uma obra de salvação, de conversão por meio da pessoa do Teu Espírito Santo, Pai, em o nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta aqui, sexta-feira, para mais um programa Palavra Viva, mas que essa palavra hoje ache lugar no teu coração, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.